Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou, É como dizes. e nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou, Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida, Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele, Não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar, Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram. Barrabás! Pilatos perguntou, Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram, Seja crucificado. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu, Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás e mandou flagelar-lhe Jesus. E entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo, Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí, o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali, deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois que o crucificaram, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. Ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias,
Salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz E acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre e colocou-o na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então, Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o seu espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados do meu coração, a missa de hoje, de Domingo de Ramos, ela abre a nossa Semana Santa, a maior semana do cristão católico. E a gente sempre chama missa de Domingo de Ramos, mas o nome completo é Missa de Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Vamos dizer juntos? Missa de Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Por isso é que a gente rezou lá fora na rua ainda, proclamamos lá o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. Esse é o Domingo de Ramos. Jesus passa os seus 40 dias no deserto, faz a sua quaresma, para se preparar, para entregar a vida dele por amor de nós. Lá ele é tentado pelo demônio, vence as tentações e agora ele volta para a sua cidade, Jerusalém. E ele volta para Jerusalém para fugir da cruz, porque ele sabe que lá ele vai morrer, ele quer fugir, por isso ele volta para Jerusalém. É isso? Ele volta para fugir? Não. Ele volta sabendo o que lá vai acontecer. Quando ele vai entrar em Jerusalém, uma multidão que sabe que ele é filho de Davi, que ele é da descendência de Davi, que já sabe que Jesus é o Salvador, que já viu os sinais que ele fez, todos os milagres, os prodígios, essa multidão está na porta da cidade. A gente tem que lembrar do contexto histórico, as cidades eram todas cercadas por muro, para se guardar, tinha as portas, na porta da cidade a multidão está esperando Jesus, e Jesus vem como Rei e Salvador, montado num cavalo branco, cavalo de guerra. Não é num cavalo branco de guerra que Jesus entra, ele entra montado no quê? Num burrinho, no mais simples dos animais. O povo esperava que ele fosse vir num cavalão bonito de guerra, igual os cavalos dos grandes guerreiros, mas ele vem montado num jumentinho. E a gente ouviu a segunda leitura, Paulo dizendo, ele esvaziou-se. Ele tinha a condição divina,
Jesus é Deus, mas ele se esvazia para ensinar a cada um de nós também a nos esvaziar. Ele já se esvazia desde o momento em que ele assume a missão de ser Redentor, porque ele é Deus no alto dos céus, e Deus Pai pede que ele venha até nós. Ele se aniquila, se reduz, ele já se esvazia ali. Ele se esvazia quando ele vai para o deserto, se esvazia quando toma os pecados que são nossos sobre ele, e agora mais uma vez ele se esvazia também ao entrar em Jerusalém. Poderia ter entrado de forma triunfante, mesmo com as pessoas do lado dele com os ramos na mão, apanharam ramos de palmas como os nossos, ramos de oliveira, tiravam os mantos, as capas, colocavam no chão para o burrinho passar por cima. Jesus entra humilde num burrinho, se esvazia de si mesmo para nos ensinar a nos esvaziarmos. Jesus queria ser o menor de todos, nós queremos ser os maiores, nós queremos ter razão o tempo todo, nós queremos berrar mais alto, nós queremos que as pessoas nos honrem, nós queremos ter 10 milhões de curtidas, a gente quer ter não sei quantos mil views, a gente quer, e Jesus se esvazia, Jesus se aniquila para nos mostrar essa grande graça. Por isso a palavra diz, Deus deu a ele o nome que está acima de todos os nomes, porque ele se fez pequeno. Felizes os humildes. E aí Jesus entra em Jerusalém, e aí por isso nós chamamos de Domingo de Ramos, mas é também Domingo da Paixão. Por isso nós proclamamos esse texto do Evangelho, que é a narrativa da paixão de Cristo. Nós só lemos esse Evangelho 2 vezes no ano. Uma é Domingo de Ramos e a outra é qual dia? Sexta-feira Santa da Paixão de Cristo. E hoje nós proclamamos para preparar a Sexta-feira Santa. No dia em que Jesus entra triunfal em Jerusalém, ele já prepara, e a liturgia da nossa igreja, uma liturgia que tem 2000 anos de história, já sabe disso. Então ela coloca no Domingo de Ramos, Jesus entrando em Jerusalém de forma triunfal, já coloca a narrativa da paixão, porque Jesus entra para aquilo que vai acontecer ali. E aí, não todas, viu? Não todas, mas muitas das pessoas que estavam na porta de Jerusalém, com os ramos nas mãos, gritando, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, na sexta-feira, estavam lá e gritavam o quê? Gritavam o quê? Crucifica-o. Em uma semana, mudaram de opinião. Gritavam, Hosana, bendito que vem, e aí, na sexta-feira já gritavam, crucifica-o. Por conveniência, por uma série de situações, por terem sido enganados alguns, outros porque era mais conveniente gritar aquilo. E aí vem uma das primeiras intenções da liturgia nesse Domingo de Ramos, fazer com que a gente se entregue a Jesus, que a gente decida mudar e aceitar Jesus, mesmo contra as nossas conveniências, mesmo nas nossas dores e na nossa cruz. Que a gente não passe do Domingo de Ramos, louvando e bendizendo a entrada de Jesus, para sexta-feira, dizendo crucifica-o. E aí, eu lembro de uma coisinha. Eu sei que muitos de nós fizemos propósitos na quaresma. Por favor, quem fez algum propósito, levanta a mãozinha para a gente ver. Quem colocou algum projeto, propósito, bendito seja Deus, olha quantas pessoas, obrigado. O que a palavra de Deus pede a gente hoje, nesse dia que Jesus entra em Jerusalém e já prepara a sua paixão? Ele pede, mantenha-se firme, não mude de opinião. Muitos de nós fizemos assim, eu vou ficar 40 dias da quaresma sem tomar Coca-Cola. E conseguiu passar os 40 dias. No domingo de Páscoa já alugou um caminhão-pipa de Coca-Cola, vai estacionar na frente de casa e vai beber na mangueirinha Coca-Cola. Glup, 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 glup. Filhos do céu! Se a gente conseguiu, vamos procurar não mudar de opinião. Se você viu que é bom para você, muitos de nós passamos o projeto assim, eu não vou dizer nenhum palavrão nesse tempo de quaresma, e a gente ficou os 40 dias sem falar nem um filhinho nem um palavrãozinho nós não falamos. Agora no domingo de Páscoa, não, vamos procurar nos manter nos propósitos que fizemos. Eu fiquei 40 dias sem berrar com ninguém, vou me manter, não vou ficar gritando agora, eu já gritei Hosana, não vou gritar crucifica-o, eu vou procurar me manter. Esse é o primeiro propósito, porque o Senhor quer que a gente progrida, que a gente cresça na nossa fé, que a gente avance.
Toda a narrativa da paixão que nós ouvimos agora fala do sofrimento do Cristo que se entregou por nós. Ele foi escancarado e aí ele pede que a gente viva com ele esses dias de Semana Santa. E esse é outro grande propósito dessa celebração de Domingo de Ramos. Porque hoje nós entramos com Jesus em Jerusalém. Então vamos acompanhá-lo nesses dias. Não vamos virar as costas para o Senhor. Nós queremos caminhar com Jesus em Jerusalém. Por isso, nós teremos todos os dias, todas as noites, missa. Amanhã, segunda-feira, 8 horas da noite, nós vamos com Jesus na casa de Marta, de Maria e do seu amigo Lázaro. E lá Maria vai fazer a unção com óleo. Vamos viver essa graça, vamos acompanhar com Jesus. Terça-feira santa nós estaremos aqui às 8 horas da noite para a nossa missa penitencial. Vamos trazer de casa um papelzinho com os nossos pecados. Aqui vamos fazer um rito penitencial, vamos queimar os nossos pecados, porque Semana Santa, cruz de Cristo, é conversão, é mudança de vida. Vamos deixar os nossos pecados aqui. Na quarta-feira nós viremos às 8 da noite para a missa das dores de Maria. Vamos viver com Maria todas as dores dela, desde as dores do parto até a fuga para o Egito, perder Jesus quando ele tinha 12 anos, as dores da cruz, quando ela recebe o corpo sem vida do seu filho nos braços. E aí, filhos queridos, nós vamos começar o nosso grande tríduo pascal. Na quinta-feira santa, 8 da noite, começamos o tríduo pascal. É a missa da instituição da... Porque nesses dias de Semana Santa, Jesus já sabe o que vai acontecer. Então ele reúne os seus apóstolos para a última ceia. Ele pega o pão e diz: eu não vou mais estar com vocês a partir de hoje. Então esse pão agora, de hoje em diante, vai ser o meu corpo. E este vinho, de hoje em diante, vai ser o meu sangue. Ali ele lava os pés. Esse que se aniquila, que se reduz, se aniquila mais uma vez e lava os pés dos seus. Aquela missa não tem fim. A missa de quinta-feira não termina na quinta-feira, porque quando acaba a missa, nós vamos com Jesus rezar com ele no Jardim das Oliveiras. E lá, naquela noite, os discípulos dormem e Judas chega com os guardas e prendem Jesus. E daí, da quinta-feira da madrugada para sexta-feira, na madrugada, é quando acontece tudo isso. Jesus é julgado, condenado, colocam sobre ele a cruz. E aí nós estaremos aqui às 9 horas da manhã de sexta-feira para a Via Sacra com os jovens. Estaremos aqui às 3 horas da tarde para a adoração da Santa Cruz. A missa continua, começou na quinta e continua terça-feira, sexta-feira, 3 da tarde. Porque a gente acabou de ouvir, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde se fez escuridão, terremoto, tremor. E Jesus no alto da cruz disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então estaremos aqui com Jesus nesse momento. E aí voltaremos à noite, às 7 horas da noite, para a procissão de Jesus morto. 7 horas da noite sai da igreja Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora das Dores. E 7 horas sai da igreja São Francisco, Jesus morto. Vamos nos encontrar aqui na frente às 8 horas, para o sermão do encontro. Depois tem a encenação da paixão. E aí voltamos para o sábado, às 7h30 da noite, para a grande vigília pascal. As cruzes que nós trouxemos, vamos trazer cruzes na sexta-feira, na procissão. Vamos deixar essas cruzes ao pé da igreja. Essas cruzes serão queimadas no sábado. E esse fogo novo vai abençoar o Círio Pascal, aquela grande vela novinha desse ano. Vai ser queimada, a igreja vai estar toda escura e Jesus vai entrar iluminando. E a liturgia batismal, nós vamos abençoar a água do santo batismo. Por quê? Porque o Cristo aqui na cruz, às 3 horas da tarde da sexta-feira, quando ele morre na cruz, o soldado, porque a profecia pede para não quebrar os ossos, fura o seu lado, e desse lado sai o quê? Água e sangue. E essa água nós vamos abençoar aqui, a água batismal. Por quê? Porque quando Cristo entrega a sua vida na cruz, ele morre, ele desce à sepultura, e ao descer à sepultura, ele nos traz vida de novo. Então ele vai trazer essa água viva, para nos banhar, nos purificar para a vida nova em Cristo. Esse sacrifício de morte do Senhor, de entrega do Senhor da cruz, traz para mim e para você vida. Tanto que nós ouvimos hoje no texto do Evangelho, o último textinho, Jesus na cruz, quando ele entrega a sua vida, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu. E o que aconteceu com a cortina do templo? Rasgou-se de alto a gente acabou de ouvir. Como isso, padre? Olha, Jesus está sendo morto aqui na cruz.
fora da cidade de Jerusalém, fora dos muros, quilômetros da cidade. Ele está aqui na cruz. Quando ele entrega o Espírito, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, aqui na cruz, no Monte Calvário, lá em Jerusalém, longe do Monte Calvário. Onde está Jerusalém? Aqui nesse altar. Bem no meio de Jerusalém tem o templo de Salomão, porque foi o rei Salomão que construiu esse templo. E no meio do templo tem o que, gente? O que está bem no meio do templo? A foto do Padre Sedemir. Não é? Olha, bem no meio do templo está uma coisa que começa com arca e termina com da aliança. A arca da aliança. E o que é que tem dentro da arca da aliança? A aliança de Deus. A aliança que existia até aquele momento, que é a tábua com os 10 mandamentos. Tem a tábua dos 10 mandamentos, tem o cajado de Arão, que é o sumo sacerdote, e o pão, o maná que desceu do céu. Até aquele momento, aquela ali era a aliança que Deus tinha feito. A primeira aliança, o Antigo Testamento, mas até aquele momento era a única aliança que existia. E ali, no meio do templo, no meio da cidade de Jerusalém, estava a Arca da Aliança, cercada por uma corda, por uma cortina. A cortina que se rasgou. Mas essa cortina não era a cortina do Alex Fernandes Cortinas. Não era a cortina da Salete Cortinas, não, era uma cortina de 2000 anos atrás, uma corda dessa grossura, dizem os estudiosos. Mas quando Jesus morre, entrega o seu espírito lá, essa cortina no meio do templo se rasga. Por quê? Porque ali estava a antiga aliança. Agora Jesus, na quinta-feira da paixão, entregou seu sangue e disse: este é o meu sangue, é o sangue da nova e da eterna. Não mais aquela aliança, agora o Senhor completa, e essa é nova e eterna, porque não haverá uma terceira aliança, e essa aliança é celebrada no sangue que Ele derrama na cruz, na água que saiu do lado dele, na água que vai nos banhar no batismo. Por isso que o sábado santo, a liturgia do sábado santo é batismal, porque o sangue dele derramado, a água que saiu do lado dele, vai trazer para a gente salvação. O Espírito que antes estava ali, no meio do templo, na Arca da Aliança, agora ele é derramado pelo sacrifício que ele deu, pelo ele ter descido a sepultura e ter ressuscitado sobre todos nós pelo santo batismo. Por isso que é tão grande, tão maravilhoso sermos batizados, fazermos parte dessa família cristã, porque recebemos a salvação do Cristo. O Espírito que Ele entrega agora está em você batizado, e você recebe o munus de Jesus Cristo, é sacerdote, é rei e profeta. Por isso, participar do Tríduo Pascal, quinta-feira santa, missa que começa com a instituição da Eucaristia, não é invenção de nenhum homem, é o Cristo, está lá na mesa e diz: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, aquele que comer deste pão viverá. Ele pediu: fazer isto em memória de mim. Isso aconteceu na quinta-feira santa. Já no primeiro domingo da ressurreição, os discípulos já estavam lá rezando no cenáculo, e partilhavam o pão, e nunca mais a igreja deixou de celebrar a Eucaristia. E lá na cruz Ele derramou o sangue e a água para nos batizar, nos trazer vida nova. Nós vamos estar aqui, filhos queridos. Essa liturgia desse domingo quer fazer esse convite para a gente. Abra o seu coração, o coração que é a sua Jerusalém, para que Jesus entre. Deixe Jesus entrar na sua vida, na sua Jerusalém, no seu coração. Entre com Jesus e viva essa Semana Santa. Busque conversão, mudança. Os passos que você deu nessa quaresma, não volta atrás. Avança, vai firme em frente e vive essa graça que a igreja te permite viver. A graça dos sacramentos. Avançar, crer, porque quem crer no Senhor, ainda que morra, viverá. E o que perseverar até o fim será salvo. Hoje é dia de graça, é dia de bênção. Nós temos aí as nossas criancinhas lindas, criancinhas que estão se preparando para receber os sacramentos. Essa é uma grande graça, é uma grande bênção. Que a palavra de Deus, filhos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.